Olá pessoal, estamos de volta com mais um Na Cozinha com o Newton e o prato de hoje, um diferencial na culinária mundial. Vamos trabalhar hoje com a maturação a seca, conhecido como Dry Age. Bora nessa? Roda a vinheta! Bem pessoal, às vezes vocês estão olhando aqui essa peça linda e maravilhosa que nós estamos aqui hoje. A gente vai trabalhar com um processo nela aqui chamado Dry Age, que nada mais é do que maturação a seco. O que é a maturação a seco? A maturação a seco surgiu nos Estados Unidos na década de 70 com a necessidade de se estocar a carne e fazer o transporte da carne entre os açougues, do frigorífico e tudo. E como que era esse processo? Esse processo chamado Dry Age, ele consistia em colocar a carne numa determinada temperatura controlada, junto com um sal grosso, para haver uma desidratação da carne, secar essa carne por fora, onde ela ia criar uma camada, uma película protetora e se iniciar um processo de maturação de, teoricamente, assim falando a grosso modo, de amaciar essa carne por dentro. Esteticamente por fora, ela vai ficar bem seca, bem horrível, vamos dizer assim. Mas o que se ela transforma por dentro, seria um processo quase que de uma lagarta virando uma borboleta. Ela cria uma casca toda feia, depois de passar do tempo, você vai descascar ali e vai ter todo um diferencial da carne aqui dentro. Então esse processo se iniciou na década de 70, ele só não foi para frente porque nos anos 80 surgiu a embalagem a vácuo. Aí o que aconteceu? Que ele acabou perdendo um pouco de força. Porque durante esse processo, que é a maturação a seco, a carne perde muito volume. Por que ela perde volume? Porque, primeiramente, ela desidrata, então ela vai perder aí uns 15% de líquidos da carne, que ela vai ressecar por fora, ela vai haver uma desidratação. E também, posteriormente, ela vai perder um pouco do seu volume, porque toda a casca que se cria tem que ser removida, porque ela entra num princípio, num estado de putrefação. Ela basicamente meio que apodrece mesmo. Então você tem que fazer um casqueiramento na peça para depois ela ser utilizada. Então, nos anos 80 veio a embalagem a vácuo, que seria maturação úmida, que ganhou força aí porque basicamente não se perdia nada em relação ao volume da carne, igual se perde no sistema de Dry Age, que é o sistema de maturação a seco. Então com isso foi mudando e ele acabou ficando assim, como diria nos termos de hoje, uma maturação mais gourmet, mais sofisticada. Não é uma coisa tão usual nos dias de hoje. Porém, já está se resgatando esse processo. Tem algumas empresas hoje, até mesmo no Brasil, que são especializadas em Dry Age. Tem açougueiros aí, uma turma bem bacana aí, que está trabalhando simplesmente com esse processo. Esse processo acaba por deixar a carne um pouco mais cara, porque no final dele aí você vai perder basicamente 50% do volume da peça entre desidratação e o casqueiramento da peça para aproveitar. Dadas as explicações, vamos mostrar mais ou menos na prática aqui como que é o processo. No nosso caso aqui, que vai ser caseiro, não vai ter toda uma estufa, um lugar preparado, apropriado para fazer, eu vou estar explicando para você como você faz na sua casa, para você ver o resultado aí e animar a fazer um teste na sua casa. No nosso caso, a gente está usando essa peça maravilhosa aqui, que consiste em ter aqui parte do filé mignon, o contrafilé, parte do osso aqui. Então isso aqui seria basicamente um hack de prime rib que a gente está aqui hoje. É um boi assim extremamente saudável. Vocês podem ver aqui a concentração de gordura aqui, ó, o marmoreio aqui da carne aqui é excelente. Aqui tem um pedaço ainda do filé mignon junto aqui. A parte de estrutura das costelas está aqui. Então assim, é um hack de prime rib aqui. Poderia ser assim, a grosso modo, até falar que essa pontinha aqui teria uma bisteca fiorentina junto, porque tem aqui parte do filé mignon, que é o que engloba aqui a bisteca fiorentina.
Em alguns outros vídeos a gente já deu algumas explicações do que vem a ser bisteca fiorentina. Mais pra frente a gente vai fazer uma para demonstrar para vocês. Então vamos voltar aqui no nosso processo. Caseiramente, o que consiste no processo do dry age? Primeira coisa que a gente vai fazer, você está vendo que tem um certo brilho nessa carne, certo? Então ela está um pouco umidificada ainda. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Pegar o papel toalha. Vocês podem ver aqui que a carne está um pouco úmida. Nesse primeiro momento, a gente não preocupa em deixar a peça limpa, bonita. A gente deixa um pouco dessas rebarbas aqui, porque a gente já vai perder muito dessa carne depois que passar o tempo de maturação. Então você pode deixar com essas gordurinhas, às vezes um pouco no chibo aqui, não tem problema, porque você acaba por não perder a parte que é o que nos interessa aqui, que dá o sabor aqui, que é a parte mais interna da peça. Então, primeiramente, está um pouco úmido, o que a gente vai fazer? Primeiro processo do nosso maturação a seco. A gente vai pegar papel toalha e vai enxugar o máximo que a gente puder dessa carne. Aqui já inicia o processo de maturação a seco. A gente já está começando a secar a carne. Depois que a gente secar o máximo possível essa carne, o processo na verdade é bem rápido. São 3 etapas. A primeira é você enxugar a carne, tentar tirar o máximo de umidade dela possível, aqui externa aqui. A gente já passou um papel toalha aqui, vamos passar um pouco de gordurinha. A gordurinha ainda vai ficar brilhando um pouco, porque gordura, né, é gordura. Mas a parte aqui onde tem um vermelho aqui, ó, você pode ver que não está escorrendo, mas tem uma certa umidade na carne. Então, feito esse processo aqui, ela já está bem enxuta, você pode ver que já perdeu bastante do brilho aqui, ó. Feito esse processo de secar a carne aqui, pelo menos nessa parte externa, o que a gente vai fazer agora? Vamos partir para a segunda etapa, que seria mumificar a carne. A gente vai colocar a carne envolta em faixa. Essa faixa que você compra aí na farmácia mesmo, faixa atadura para machucado, para lesão. A gente vai envolver toda ela nessa faixa, seria o segundo processo. Então, vamos lá. Pode fazer bem apertadinha, porque como essa carne vai desidratar, pra ela não ficar muito frouxa depois. Porque isso aqui, depois de feito, não tem como você ficar mexendo nela, não. Então aqui pode enrolar mais apertadinho que você conseguir, porque ela vai perder um pouco de volume, e se isso aqui afrouxar, perde aí todo o processo. A gente vai enrolar uma peça desse tamanho aqui, a gente vai gastar mais ou menos em torno de 3 rolos de faixa desse aqui pra gente conseguir, porque a gente tem que tampar ela por inteiro. Então, vamos enrolar a criança aqui. Quem nunca assistiu a Múmia, estamos aqui do processo. Lembrando que a gente está fazendo com essa peça, mas esse processo pode ser feito com qualquer tipo de peça de carne da sua preferência. Tem pessoas que fazem com picanha, com contrafilé sem o osso, com contrafilé puro. Você faz com colchão mole, com colchão duro, a carne da sua preferência. Não tem assim um estilo de carne preferencial. Lembrando que qualquer tipo de carne que você for fazer, você vai ter um certo nível de perca de volume. Tanto pela desidratação, quanto pelo a limpeza, o toalete que você tem que fazer na carne depois do processo de maturação. Essa maturação não tem muita literatura científica em cima desse processo. Porque assim, há quem julgue que quanto mais tempo, melhor.
Já o pessoal que trabalha mais na ativa diz que o ideal, dependendo do tamanho da peça, é nunca passar de 14 a 30 dias. Mas eu já vi falar de processos que duraram até 120 dias. A questão é que quanto mais tempo você deixa, mais vai ficando um sabor amanteigado. E há quem diga que quanto mais tempo, menos gosto de carne tem. Esse sabor amanteigado vai tirando esse sabor que a carne tem. Então acaba por perder um pouco do sentido, porque você acaba desconhecendo o sabor da carne. Então o ideal é que se você fazendo na sua casa, por exemplo, uma peça desse tamanho aqui, a gente vai deixar de 30 a 35 dias. Dependendo do tamanho da peça, se ela não for muito volumosa, com 15 dias, tem algumas literaturas nos Estados Unidos, de algumas pessoas que já fazem esse processo há um certo tempo, que falam, que defendem que a partir do 14º dia não vai ter nenhum tipo de alteração mais em relação à questão da maciez que é gerada com o processo. Então, passou de 14 dias, já não faz mais diferença se você deixar 1, 2, 3 meses. O importante é até o 14º dia você manter a temperatura constante, já vai ter dado o resultado que se espera do processo. Mas o ideal, que a gente sempre vê que sempre dá certo com todos, é entre 30 e 35 dias. Bem, então vocês podem ver, a carne está toda envolta, ó, toda enfaixada. Um pouquinho aqui de umidade do sangue, do suco da carne, ainda vai pontar um pouquinho. A gente vai partir agora para a terceira e última parte do processo. No nosso caso aqui, o Modinex maior que a gente tinha era esse aqui, só que nossa criança aqui é meio exagerada, né? Quem mandou o boi ser desse tamanho? Vai pegar um Modinex ou uma vasilha de plástico, seja um tabuleiro, vai de sua preferência, que dê mais ou menos o tamanho da carne que você vai colocar no processo da age. Lembrando que isso aqui é uma forma caseira de se fazer o processo do dry age. No nosso caso aqui, nossa peça aqui, ela deve ter em torno de quase 5 kg hoje. Na hora que terminar o processo, ela vai estar aí por volta de, já limpa tudo, por volta de 2,5 kg por aí, que ela vai chegar. O que a gente vai utilizar? Em torno de 1 kg de sal grosso. O que a gente vai fazer? A gente vai espalhar ele aqui no fundo do Modinex. Colocar aqui. Colocou esse sal grosso aqui no fundo. A gente vai pegar essas 3 xícaras pequenininhas aqui e vai colocar aqui no fundo. Por quê? A gente necessita do sal grosso para poder realizar o processo a seco, porém a carne não pode ter contato direto com o sal grosso, porque senão o processo não dá certo. Esse sal, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente puxar a umidade da carne. Só que se ele estiver em contato, ele vai começar a ressecar a carne de uma forma que vai atingir o centro da peça. E nós não queremos isso. Nós queremos que o centro da peça esteja conservado para ter o processo de maturação, que é criar a maciez que a gente deseja. Então, a gente coloca essa base aqui para não ter contato direto. O sal vai estar a uma certa distância aqui de 3 a 5 centímetros da carne e vai ficar simplesmente puxando a umidade da carne. Colocou aqui, no caso da nossa peça aqui, nem precisaria dele, né? Ela está apoiada na borda do Modinex aqui, porque ela é muito pequenininha. Mas as nossas xícaras aqui serviram para você ver que não pode ter o contato da carne diretamente com o sal grosso. Agora o que a gente tem que fazer? Levar para a geladeira e deixar ela descansando em paz, sossegada, seus 30 a 35 dias. Durante esse processo, você não vai conseguir notar muita diferença visualmente.
Às vezes você vai olhar e falar, esse negócio não está dando certo. É porque essa desidratação é muito discreta. Às vezes, no final do processo, você vai notar em alguma das extremidades que vai ter um sal que ele vai estar um pouco mais pedrificado. Porque ali começou a ter um gotejamento que foi a desidratação da capa da carne que gerou um gotejamento ali. Mas esse gotejamento é muito lento, você não vai conseguir acompanhar ele nunca. A não ser que você tenha aí uma super câmera lá e deixe ela lá fazendo um time-lapse lá de 30 dias. Feito isso agora, é levar para a geladeira. Se você tiver condições de mexer o mínimo na geladeira, por que a gente leva para a geladeira? Não é porque a gente quer essa carne fria, não. É porque na geladeira é uma forma que você tem de controle de temperatura. Dentro da geladeira você tem, teoricamente, a certeza de que a temperatura não vai se oscilar tanto como se você deixasse ela no tempo, fora de casa. Igual hoje chove, amanhã faz calor demais. Então a temperatura vai ter uma oscilação muito grande. E dentro da geladeira não. Tanto a temperatura como a umidade vai ser mais constante dentro da geladeira. Então por isso que a gente fala que tem que levar para geladeira. Lembrando que é na geladeira, não vai me colocar essa carne no freezer não. Pelo amor de Deus. E chegar com 30 dias, tirar e falar que a gente deu palpite errado para vocês. É na geladeira. Então, sem muita conversa, bora levar a nossa princesa aqui para um aposento temporário diferente. Vamos lá? Bem, pessoal, como aqui temos a magia da aceleração do tempo. Mentira, a gente já tinha uma pronta ali, né? Então, vocês podem ver que essa aqui já está um pouco menor, porque ela já passou pelos 30 dias. A gente vai abrir aqui agora, mostrar como que fica externamente aqui, para a gente começar a fazer o toalete. Essa aqui ficou os 30 dias cravados do processo. É uma peça como aquela outra, é um rack de prime rib, que está o contrafilé com o osso aqui. Então, vamos desembrulhar e ver como ficou. Curiosidade, né? Vamos ver como que essa belezinha aqui ficou. Vamos ver se deu certo. Bom, pelo menos visualmente, pelo volume aqui que ela perdeu, acredita-se que tenha dado certo. Tirar. Ela tá bem seca, não, ficou joia. Show de bola. Ela gruda assim mesmo, viu, pessoal? Não precisa ficar preocupado, não. Acabou que o processo deu certo. Ó, pode ver que tá até esfarinhando aqui a faixa. Lembrando, lixo, isso aqui não se reutiliza, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vai lavar isso aqui e botar em outra carne não, porque vai dar ruim. Então aqui, depois de tirar aqui a faixa, o processo aqui é começar a fazer o toalete. É tirar essa camada, igual eu falei anteriormente, essa putrefação que se criou aqui no entorno da carne, para a gente mostrar como ficou a maciez dela internamente. E o sabor também que proporciona, que altera. Então aqui vocês podem ver, ó, como eu falei anteriormente na outra peça, ela fica com um aspecto de putrefação. É uma carne morta, porém, muitos alegam que às vezes fica com receio de fazer, porque fica com mau cheiro. Não tem cheiro nenhum, não, a não ser que você chegue muito perto, tá com cheiro de um charque, de uma carne seca, não tá aquele mau cheiro nem nada. O que a gente vai fazer agora é simplesmente retirar essa camada seca aqui para que a gente tenha contato com a carne. Se você pegar aqui e começar a apertar aqui, ó, apesar da capa seca, já dá para perceber nitidamente ao toque, às vezes na lente aí não dá para registrar, mas ao toque aqui, ó,
ela afunda e volta. Já dá para notar uma maciez totalmente diferente quando você pega a carne em processo natural. Então, pessoal, agora a gente vai começar a fazer um toalete aqui para mostrar como que ela tá por baixo dessa capa aqui, que foi o processo dry age. Vamos lá? Bem, pessoal, a limpeza do nosso dry age ficou pronta. Vocês podem ver aqui, ó, a peça linda, maravilhosa, uma cor bem viva, apesar de ter passado 30 dias envolta nessa capa. Fiz questão de deixar aqui para vocês terem uma noção aqui, ó, do quanto que se perde da carne. Por que que a carne tem todo esse preço diferenciado? Isso aqui, ó, é tudo perda que tem que tirar da carne, que o processo nos obriga a retirar. É quase, no processo total, igual eu falei anteriormente, basicamente se perde 50% da carne. Em torno de 15% desidratação e o restante na limpeza no toalete da carne mesmo. Então isso aqui é o resultado final. Então tudo isso aqui, ó, é que se retirou de excesso da carne. Então o que a gente vai fazer agora? Colocar isso tudo para cá, depois a gente vai dar o devido fim. E ficou aqui uma peça de contrafilé linda e maravilhosa. Agora, sem mais delongas, bora levar essa danadinha, olha que lindo. Vou cortar aqui mais ou menos com 2 dedos de espessura. A faca quase não está nem trabalhando aqui, ela tá basicamente deslizando na carne. Aquela que tem um nervinho aqui, ó. Então, olha aqui para vocês verem que peça maravilhosa. Agora, depois de ter passado 30 dias de repouso, bora levar ela para os seus legítimos aposentos. Vamos nessa? Agora deu canção de ninar, ó. Agora a gente vai aguardar ali, tempo normal, nosso braseiro alto, 5 segundos aqui, potência total, esperar em torno de uns 5 minutinhos, virar do outro lado mais 5 minutinhos, a gente subir, deixar ela acertar o ponto e partir para aquela degustação. Lembrando que a gente vai temperar ela só depois de pronta, a gente não vai jogar nenhum tipo de sal ali antes. Vamos deixar ela fazer o seu processo Maillard ali, in natura pós dry age. Já já o resultado para vocês. Bem, pessoal, chegou a tão esperada hora. Nossa carne ali já fez um Maillard de todos os lados, a gente já chegou no ponto desejado, agora é tirar e cortar para ver o resultado. Como ela já passou pelo processo da age, ela já deu uma desidratada, então ela não vai ter aquele suco, aquela perda de suco que uma carne normal tem. Então a gente vai tirar, esperar uns 30 segundinhos e já podemos cortar a nossa carne. Então, bora tirar aqui nossa peça. Ó, olha que peça mais linda. Coisa maravilhosa que tá essa peça. Vamos esperar aí uns 30 segundinhos só para ela parar de dar uma borbulhada nessa gordurinha dela e a gente já parte com o abraço. Passado o tempinho de descanso, a hora da verdade. Vamos ver como é que ficou a maciez da nossa carne. Você vê que ela ainda está bem rosadinha por dentro. A faca desliza com extrema tranquilidade.
Ainda dá pra ouvir o croque-croque, a gordurinha ficou bem crocante. O externo dela fez um mylar maravilhoso. Agora é só experimentar a nossa carninha. Deixa eu virar ela mais de lado para ela ficar bonitinha. Agora é aquela hora do sofrimento, né? Lembrando que a gente não colocou nenhum tipo de tempero aqui. Vamos dar uma finalizada só com um salzinho de parrilha aqui. E agora aqui é o momento crítico. Vocês verem aqui, ó, extremamente suculento, ó. Se você aperta, ela tá bastante líquida ainda. Agora realmente se faz jus ao que o pessoal fala. Tem um gosto bem amanteigado, lado de castanha, não sei explicar direito. Eu sei que se você quiser uma carne de extrema maciez, faz lá na sua casa, igual a gente fez aqui, não tem segredo. O segredo na verdade é paciência. Enrolou ela ali, esperar o tempo certo, os dias para tirar, fez o toalete, levou para a grelha. Suculência, pode ver que ela mantém. Ó, aqui ainda tá com um pedacinho de mylar ainda, que é a pontinha. Se apertar aqui, ó, tá pingando sangue, maciez, ó, extrema. Não deixe fazer na casa de vocês. Igual eu disse anteriormente, a gente fez com esse hack de prime rib aqui, mas você pode fazer com a carne da sua preferência. Eu tive amigos que fizeram com picanha, com contrafilé sem o osso, com colchão duro, com colchão mole, com alcatra, maminha. Aí a peça, você que vai se decidir. Eu acredito também que fique muito bacana com maçã do peito, que tem uma gordura sensacional, de um sabor inigualável. O importante é que, deu curiosidade, faz o teste, depois marca a gente lá, dá sua opinião, realmente tem um gosto amanteigado ou não? Segue a gente lá nas redes sociais e fala pra gente o que você achou do dry age que você fez na sua casa. Eu vou ficando por aqui com esse dry age maravilhoso, lembrando que a gente teve acompanhado hoje aqui de alguns produtos da linha do Supermercado Newton, que é o nosso companheiro, nosso parceiro aqui. Eu vou ficando com esse dry age maravilhoso aqui, esperando de vocês, a opinião de vocês sobre o dry age. Faz lá, segue lá no nosso canal lá, dá o seu relato pra gente lá, o que você achou do dry age. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Na Cozinha com Newton.